de que, porque o Espiritismo, ele, querendo ou não, ele é uma chave, né? Uma chave no sentido de que ele traz para a gente um entendimento melhor dos ensinamentos de Jesus, né? Que é até interessante porque tem um grupo espírita, né? Tem uma linha espírita, né? Que é muito ligada às questões do fenômeno do Espiritismo, né? E tem até lá em Juiz de Fora, tem um hospital específico, as pessoas tratam, mas nada traz por esse lado. E a gente acha até interessante, muitos estudos, né, relacionados à questão da existência do espírito e tal, mas o mais interessante de tudo é que Allan Kardec, quando ele descobriu esse negócio, né, falaram para ele, olha, tem umas mesas ali, estão respondendo umas perguntas. Ele falou, mas mesa respondendo pergunta não pode, né, mesa não tem cérebro, né, para responder pergunta. Aí ele descobriu que na verdade eram os espíritos, através os espíritos, né, desencarnados já, né, porque nós todos somos espíritos, né, nós estamos encarnados. E os espíritos desencarnados é que, através da influência deles sobre a matéria, né, junto com o médium, né, aquela força anímica, eles conseguiam mover e responder as perguntas. No início era batida de parede, respondia as perguntas lá, batendo sim ou não e tal, etc. E o Allan Kardec, em um momento lá, ele juntou várias perguntas, né, e tinha uma metodologia científica importante envolvida nisso, mas em determinado momento ele perguntou lá assim, quem que seria a pessoa, né, o ser humano modelo, que a gente poderia seguir como modelo, né, de tudo isso que a gente está passando. Aí os espíritos respondem simplesmente a Jesus. Aí a partir disso, dessa pergunta, não sei se é 400 ou alguma coisa, esqueci da pergunta, mas a partir dessa pergunta, todo o processo transformou, porque até o Allan Kardec, eu acho que ele era católico, mas ele brigava um pouco lá com a igreja católica, ele até dava aula no colégio, né, e as pessoas não... Aí o que acontece? Tudo mudou, né? E a gente tem no mundo, na nossa vida corpórea, até hoje, desde aquela época, a gente tem uma dificuldade muito grande de relacionar religião com vida comum, né? E a gente acha que não tem nada a ver. Religião, eu vou lá, bato meu ponto lá no centro espírita, na igreja católica, tá, vou embora para casa, tá tudo feito. Não tá tudo feito, porque a religião, ela é essa religação. Então mostrou que teve alguém, um espírito superior, né, um espírito altamente desenvolvido. Olha só, Jesus já era Jesus, pelo que conta, a Terra tem 14 bilhões de anos, então ele já era Jesus, aquele nível de evolução dele é 14 bilhões de anos, né? Conseguiu construir o planeta. É lógico que tem uma equipe de outros espíritos envolvidos e tal, mas ele era o coordenador da tarefa, o conhecimento dele era muito maior. Então ele já construiu o planeta, né? Ele construiu todo o planeta, desenvolveu todo o processo, recebeu espíritos em diversos níveis evolutivos aqui, até chegar ao espírito no formato, no nível evolutivo nosso, há 200 milhões de anos. Então o que acontece? Aí a partir daí, eles foram desenvolvendo, aí foi desenvolvendo a fala, foi desenvolvendo tudo para a gente chegar nesse ponto que a gente estava. Nós não sabemos se a gente foi desenvolver. Provavelmente nós não nos desenvolvemos aqui, mas é como outras etapas, né? Mas com certeza essa etapa humana, né, a gente está desenvolvendo ela aqui, né? Muitos de nós estão desenvolvendo ela toda aqui, é um processo inteiro, né? Aí a gente traz mais ou menos uns 20 mil anos que o homem, a partir do homem usou de maneira inteligente, né, as coisas que ele tem em volta, né, a partir de 20 mil anos para cá. Então, mas fora isso a gente já tinha todo esse desenvolvimento. Então esse espírito, ele em algum momento, ele falou assim, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que encarnar, e não precisava mais de encarnar como ser humano, né? Então ele falou, eu vou ter que ir lá para dar algumas dicas importantes. Aí mandou várias pessoas antes, em várias religiões, né? Os secretários chegaram antes, né? E prepararam tudo, né? E aí ele chegou na religião, junto com o judaísmo, né? A partir daquela religião. Mas não quer dizer que ele não seja o coordenador do mundo. Ele é o coordenador do mundo por nós espíritas, né? E cristãos e acreditantes. Então ele deixou várias mensagens importantes. E uma delas, que a gente vai tentar trabalhar aqui nesse processo, então nesse processo aqui, que a gente tem que entender que é importante para nós, no nosso desenvolvimento espiritual, né? Porque o desenvolvimento nosso como espírito, né? Igual eu gosto de afirmar muito que a gente, nós somos espíritos, a gente tem uma vantagem. Tem uma vantagem e tem uma desvantagem sobre os espíritos encarnados, né? A vantagem sobre o espírito desencarnado é que quando a gente dorme, a gente volta para o mundo espiritual.
Então a gente tem essa vantagem. Então a gente está com dúvida, alguém que já desencarnou e a gente gosta muito, né? Aí até alguém que nunca encarnou, mas a gente gosta muito, está lá, da nossa família, está nos ajudando, a gente volta e a gente tem os conselhos, tem aqueles negócios todos. Volta como um sonho, porque o cérebro ele não consegue captar coisas que ele não viu. Então a gente imagina alguém muito querido, né? Encontrei com uma pessoa querida minha, né? E às vezes não era, né? Não era aquela pessoa. Igual, por exemplo, às vezes minha filha sonha, pai, sonhei com você hoje, você me ajudou em um monte de coisa. Não era eu, possivelmente. Era um pai que ela teve em outras coisas, em outras vidas que não está encarnado. Aí esse pai vem na imagem dela como um conselheiro, parecido com meu pai. E quando chega no cérebro, quando ela volta para a matéria, né, para o corpo, aí ela, quem que é parecido? O cérebro não entende, eu nunca vi essa pessoa, não sei quem que ele é. Então ele vai associar quem que é o que é parecido com o que ela teve. Aí é o pai dela, aí ela saiu com o pai. Agora quando o pai desencarnou igual meu pai, ele desencarnou, de vez em quando eu sonho com ele. Aí realmente possivelmente esteja conversando com ele. Ele está no mundo espiritual. Só que a gente tem muita coisa que a gente não lembra. Mas a gente tem essa vantagem. A desvantagem que nós temos, que eu acho que é uma desvantagem, é uma vantagem por um ponto e desvantagem por outro. É porque a gente, igual falou o André Luiz, nós estamos num escafandro, né? Escafandro é aquela roupa de mergulhador antiga, né? Não sei se vocês já viram lá, né? Tem, em qualquer lugar a gente olha na internet. Você entra lá dentro, só tem um caninho segurando e você fica andando aquele peso lá no fundo do mar, né? Então, a gente está ali. E o mar em nossa volta, igual o André Luiz fala, é como se fosse um rio de barro, né? É tudo escuro, não é aquele mar limpo, bonito, mas é tudo escuro. Então, de vez em quando, a gente, do escafandro, a gente fala, e aí? Né? Eu estou indo para onde? Está tudo certo? E assim falando, sei lá, você vai para a direita. Porque lá do lado de fora, como se fossem os espíritos, estão nos ajudando a encontrar, tatear o nosso caminho aqui. Então, essa seria mais ou menos essa desvantagem que eu falo, né? Agora tem muito mais vantagens, né? Então Jesus trouxe para nós uma coisa importante para o nosso desenvolvimento espiritual, porque a gente vai passar aqui uma média de ano, eu acho que a gente vive mais ou menos, com 75 anos, 80 anos, a gente vai passar nessa encarnação. Mas o nosso definitivo é no mundo espiritual. Nossa vida definitiva é lá. Lá nós somos espíritos que reconhecemos o que somos e como somos, né? Então lá é eterno, né? Não tem fim. Pela nossa característica de contar o tempo, não tem fim, né? E ele trouxe para nós lá em Mateus uma passagem muito interessante. Ele fala assim, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aí essa informação é importante. Então vamos lembrar, nós, né, já que nós somos espíritas, né, todos são espíritas aqui a princípio, né, nós acreditamos em reencarnação. Então, quando ele falou isso, a gente possivelmente estava lá. Talvez não com ele lá, mas a gente estava naquela época ali, né? Então, se a gente estava naquela época, como seria o entendimento daquela época? Porque, olha só, naquela época não tinha internet. Naquela época, as pessoas não tinham muito entendimento do abstrato. O reino dos céus, ele é abstrato. Ele não é ilusão, ele é abstrato, né? Ou seja, a gente não pode pegar nele. Ele não está aqui, não está ali. Aqui, ele está no condomínio, a gente sabe onde é que ele está, né? O lugar. Não, o reino dos céus é abstrato. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que naquela época a melhor ferramenta, a melhor tecnologia era um barco, era uma carroça, né? Por isso o pessoal fala que José era pobre, né? Eu acho que ele era simples, mas que ele tinha condição de recurso, tem, porque um carpinteiro naquela época devia fazer. Se carpinteiro hoje já é difícil para construir os telhados, imagina alguém para construir carroça, construir móveis, construir barco, né? Não é qualquer. Era bem solicitado naquela época. Então naquela época as pessoas não conheciam o abstrato. E como é que você vai chegar para a pessoa e vai explicar o abstrato para ela? Jesus era um espírito evoluído, como é que ele desenvolveu uma técnica muito interessante. Então ele falava por parábolas, associações, né? Então ele falava, o tesouro, você junta tesouro na terra. Que tesouro é esse? Nós vamos discutir aqui mais adiante, né? Onde tiver o seu tesouro, está o seu coração, né? Meu coração, o que quer dizer? Tesouro, coração. O que quer dizer? O coração é como se fosse aquele lugar onde você guarda o seu tesouro. Então ele tinha que associar coisas materiais para as pessoas entenderem o que ele estava falando, né? Mais adiante ele fala lá em Lucas assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha só, ele já fala para nós uma coisa muito importante, que esse tesouro não é só coisa de valor positivo, é uma coisa de valor negativo também. Porque ele fala de um mau tesouro,
Então quer dizer que a gente pode juntar coisas ruins, né? O acumulador, né? A gente vê nesses sites aí sites não, na internet, esses filmes aí, né? Documentários, né? Tem um lá que eu assisti chamado Os Acumuladores, né? Aí você chega lá, a pessoa acumulou tudo. Né? Na internet outro dia eu vi um que eu fiquei horrorizado. A dona acumulava tudo, mas tinha tanto lixo que tinha. Aí chamaram que estava dando barata lá. Né? No lugar, não sei se foi aqui no Brasil, nem foi. Aí a dona entrava assim, cheio de barata. Eu tenho de barata, né? Cheio de barata, tudo quanto é lado, subia na moça, mas assim, ó, né? Tranquilinha lá, e os caras tudo encapuzados, jogando remédio. Ela não mexe no meu trem, não, não mexe no meu trem, não. Mas é assim, porque é acumulador, vai acumulando. Então quer dizer, tem um bom tesouro ali, né? É aquele negócio que. Então a gente tem que trabalhar. Então, para a evolução espiritual, há necessidade da gente trabalhar isso, porque o Espiritismo explica lá que a gente evolui sobre dois aspectos, o intelectual e o moral. O moral, eles conceituam o moral lá, não é muito bem esse conceito que a gente conhece socialmente falando e né, de estudo aí não. Moral é o bom comportamento, eles falam assim, é um bom, vamos dizer assim, não é só um bom comportamento, seriam as boas ações, fazer as coisas boas, né? Isso é moral. Então, o intelectual desenvolve a todo momento. Né? Não precisa ir para a escola para ter desenvolvimento intelectual. Não precisa. O intelectual ele é desenvolvido a todo momento. A partir do momento que você nasceu aqui e em outro dia você vai desenvolvendo intelectual. Você pode lembrar de algumas coisas. Eu, por exemplo, recentemente, eu não sei se eu lembrei ou se eu desenvolvi. Minha esposa que fala que vai me dar certeza, né? A questão de culinária. Eu gosto de cozinhar e tal. Então aprendi como é que fazer um arroz, um feijão, aprendi a fazer outras comidas, etc. Eu não como carne, então eu tenho que trabalhar essa questão de não comer carne, mas os meninos comem, eu tenho que fazer carne mesmo assim. Então a gente tem que trabalhar isso. Então isso é intelectual, é desenvolvimento intelectual, não precisa, né? A pessoa não, porque o intelectual é um doutor, é alguém que tem um concurso, não é isso. Intelectual, como o espiritismo, é você desenvolver o intelecto, é o raciocínio, é aprender as coisas, aprender a ler, escrever e coisas normais. Então a gente desenvolve isso o tempo todo. O moral é que a gente não desenvolve assim. Esse bom comportamento, esse trabalho no bem, ele é desenvolvido com o tempo. Né? Tem muitas coisas que a gente não conseguiu chegar evolutivamente, até intelectualmente, porque o moral barrou. Moralmente nós não estamos capacitados. Aí a gente não consegue desenvolver. Tem muita coisa parada na prancheta aí, não sei se vocês já viram. Por exemplo, a fusão nuclear. A gente usou a fissão nuclear para construir uma bomba para destruir os outros. Parou tudo. A gente não consegue. E todo mundo sabe hoje que fusão nuclear, que é essa do Sol aí, que não dá danos nenhum, a gente não consegue chegar nesse ponto. Porque moralmente a gente pegou o primeiro momento bom para nós, para desenvolver uma energia, para a gente desenvolver até viagens espaciais e tal, etc. A gente pegou e parou aqui, não, vou destruir o outro com esse trem. Aí sai destruindo todo mundo, solta a bomba do outro lado. Aí moralmente a gente não consegue ir para frente. E quando a gente descobrir que isso não é energia para a gente matar uma outra pessoa e nem destruir o mundo, isso é nem para ganhar dinheiro, né? Porque às vezes a gente usa essa energia para ganhar dinheiro. Não é isso. Isso é energia para a gente dividir, todo mundo ter. Aí a gente vai começar a desenvolver, aí a gente vai começar a descobrir. Não, realmente. Agora eu consegui, a partir do conhecimento, eu consegui fazer outro. Aí nós vamos fazer usinas de fusão nuclear. Eu estava vendo na internet, se a gente construísse um aparelho desse tamanho de fusão nuclear, daria energia para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte para centenas de anos, sem precisar mais nada. Mas olha só, então a gente está desenvolvendo devagarzinho. Por quê? Porque a gente chega no ponto intelectual, um ponto que a gente não consegue fazer. Clonagem. É outra coisa importante que a gente podia trabalhar, a clonagem. Estagnou. Por que estagnou? Tá assim, está em desenvolvimento, mas ninguém tem. Por que começar? Não vamos começar a clonar pessoas, né? Eu não quero morrer, então eu quero clonar o outro. Olha só, um outro corpo para eu ser transferido para outro corpo. As pessoas começam a trabalhar isso. Né? Ou então trocar as partes do corpo, né? Põe um coração lá, uma pessoa mata a pessoa, tira o coração, põe no seu você continua vendo. Então, aí a gente começou a desenvolver esses pensamentos, a clonagem parou. Então são várias questões intelectuais que vão parando. Por quê? Porque a gente começa a usar isso de maneira equivocada. A moral não acompanha. Mas quando a gente melhorar a moral, aí a gente acompanha. E Jesus colocou ele trouxe para nós, já tinham trazido em outras religiões, mas ele trouxe para nós isso de maneira mais concreta, quando ele falou assim, olha, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Essa é a base da justiça de Deus. Ou seja, eu não preciso ficar decorando leis de justiça de Deus. Eu estou fazendo certo ou errado. Não precisa ficar com dúvida com relação a isso. Se você não fez com o outro o que você gostaria que fizesse com você, você não fez o errado, entre aspas.
não fez você. Ah, mas isso é muito difícil. Eu sei que é, mas essa é a lei. A partir daí, você tem que trabalhar bem. Então, alguém pediu alguma coisa lá, bateu a campainha pedindo alguma coisa, né? Eu não tenho nada aqui, o que eu vou fazer? Não trata a pessoa de maneira educada. Você queria que você batesse a campainha para pedir alguma coisa pro outro, o camarada jogasse água assim, você. Agora, a gente fazendo campanha aqui, jogar. Você gostaria de ser tratado assim? Você tá parado no sinal, o cara vem, tem um dinheirinho, você gostaria? Não, sai pra lá. Não vou conversar, não. Você gostaria de ser tratado assim? Não. Então faz com ele, eu não tenho nada, não, você não tem nada, né? Bate a campainha, meu amigo, não tem nada. Mas você pode fazer o bem? Dá uma palavra, mas quem que você é? Que você está precisando mesmo? Não, volta aí semana que vem que eu consigo você. Você quer um pouco de arroz, um saco de arroz? Sabe como é que é? A gente pode começar a trabalhar o bem em cima disso. Porque também se você pode fazer o bem e não faz, você está fazendo mal, segundo o Espiritismo. Né? Porque você poderia fazer o bem e não faz, né? Não quer fazer isso agora não. Né? Então trabalha isso de uma maneira. Vamos começar a trabalhar isso. Então esse é um ponto importante. O outro ponto o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui, depois dessa introdução, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar assim é a questão do coração. O que quer dizer coração? Que coração, não sei se tem médico aqui, mas a gente sabe mais ou menos que o coração é uma bomba que distribui o oxigênio e todos os nutrientes para os diversos órgãos do organismo. Né? Então ele faz essa distribuição, é uma bomba. Mas a gente sente muito, aí Jesus queria colocar assim, quando a gente tem algum problema sentimental, o coração da gente dói, não é isso? Quando a gente está apaixonado, o coração dói, quando a gente está com raiva, o coração dói. Muitas coisas estão relacionadas ao coração. Aí eu acho que essa associação do coração à questão dos sentimentos já é um ponto importante para a gente entender isso aí. E mais adiante no Espiritismo, no Espiritismo, no livro dos Espíritos, ele fala para nós assim, que o nosso coração, primeiro, Jesus fala, quando tiver o nosso tesouro está no coração. E ele fala mais adiante que a lei de Deus está no nosso coração, que do que o coração fala, né, é a nossa boca. Então, Jesus já fala isso, a gente tem ideia mais ou menos do coração. Aí no Espiritismo eles falam o seguinte, olha, o Espírito, ele pensa. O pensamento do Espírito, o pensamento nosso, o Espírito que eu falo, mas é nosso, ele é o meio que o Espírito comunica, o meio que o Espírito se desloca no espaço. Então, se eu estou pensando aqui, se eu fecho o olho e começo a pensar na praia, que eu já fui, aí eu penso no mar, penso no Espírito, eu estou lá. Eu estou lá nessa praia, como Espírito, eu estou lá. Então, onde a gente pensa, quando a gente reza para alguém, a gente está pensando nessa pessoa, conectou com ela lá. Então, a gente conecta com essa pessoa lá. Então, a gente está precisando de ajuda várias vezes, né? Quem é mãe sabe muito disso, acontece mais com as mães, né? Ai, estou precisando de falar com meu filho, aí toca o telefone, meu filho, eu pensei em você. É porque essa conexão mental, isso é normal. Não tem espaço nem tempo. E o deslocamento nosso, como espírito desencarnado, também é nesse sentido. Né? Se eu desencarnar, penso que eu estou lá nos Estados Unidos, eu estou lá nos Estados Unidos como desencarnado, eu chego lá. Né? Então não tem, até em outro planeta. Né? Tem o caso lá do Mozart, comunicando com a gente na revista Espírita, né? Comunicando com o Allan Kardec. Onde é que você está? Estou em Júpiter. Né? O planeta se chama de Júpiter. Estou aqui. Né? Ou seja, ele estava lá e estava comunicando com o Allan Kardec. Né? Ele estava aqui, porque ele deslocou no tempo e espaço. Então são coisas que a gente tem que perceber que o coração em si, eles falam que no coração, lá no Espiritismo fala que no coração, na consciência, que é um pensamento íntimo, que eles falam isso também, estão os nossos, na consciência, que está a lei de Deus. Eles perguntam onde é que Deus colocou a lei dele, para a gente sempre lembrar, na sua consciência. Se ele colocou na nossa consciência, então adivinha quem nos julga sobre o que fizemos de certo e errado? Nós mesmos. Nós mesmos. Não adianta, outra pessoa pode acusar a gente, julgar a gente. Você fez errado, você não devia ter feito isso, tal, etc. Mas não é essa pessoa que vai fazer com que a gente se penalize porque nós fizemos, não. Quem vai fazer é a gente que vai realmente fizer errado. É esse julgamento. Somos nós, não tem jeito. A gente vai no mundo espiritual, vai numa reunião mediúnica, né? E numa reunião mediúnica está lá. Aí tem vários espíritos sofredores. Que estão me julgando, estão falando isso aqui de mim. Mas na verdade é ele que está sentindo isso. O que você acha que você fez? Realmente eu errei. Né? Ele fala isso com a gente. Eu errei nesse ponto. É ele que está sentindo errado. Não existe. As pessoas. Por que as pessoas. O André Luiz, quem viu lá os mensageiros? Ou leu o livro, né? Tem lá o André Luiz está lá no umbral, né? Que o umbral é um estado mental. Ele está lá e as pessoas passam e você é suicida, você é suicida.
Aí ele falou, estão me acusando de suicídio, eu não estou sabendo. Tá sim. Depois ele viu que ele estava sabendo. E ele estava emitindo isso aí. Ele abusou na questão lá do uso de álcool, nas farras lá que ele fazia, né? Ele abusou nesse sentido. E teve um problema, acho que não foi grave, mas desenvolvido por causa de uma sífilis, se não me engano. Então ele teve esse problema, mas ele já sabia isso, desenvolvi isso porque eu bebi demais, vivia na farra, vivia lá no coisa. Então o que acontece? Ele mesmo já estava se culpando, ele emitia esses pensamentos. Ele emitindo esses pensamentos, as pessoas que passam vão ver os espíritos que passam lá por perto, que estão todos sintonizados na mesma faixa. Ah, aquele é suicida. Aí fica, você é suicida, mas é ele que estava emitindo esse pensamento suicida. Não é os espíritos que estavam achando que ele era, nem conheciam ele talvez, né? Então, lá está o nosso pensamento, a consciência da lei de Deus, lá está o pensamento. Se o sentimento, então, o coração, por essa associação, o coração é a mente. É a nossa mente. Né? A gente põe a mão na cabeça porque a nossa mente construiu, porque nós construímos o nosso corpo, gente. Quando a gente desencarna novamente, nós construímos o nosso corpo. Então nós construímos o nosso corpo e a gente colocou um lugar para comandar o corpo, para coordenar todas as atividades, chamado cérebro. Então, o perispírito que está com a gente, que é um outro corpo, que a gente vai para o mundo espiritual, quando a gente volta lá do mundo espiritual, o nosso perispírito está com toda a memória lá de tudo que a gente desenvolveu em várias vidas que nós tivemos, até em vidas como outros tipos de espírito, como outros níveis, animal, vegetal, etc. Então tem tudo lá guardado. Aí quando a gente volta... HD. É um HD lá, nossa, é um HD, um pendrive, né? Pendrive bem grandão. Aí hoje é pendrive, né? Então ele tá tudo guardado lá. Quando a gente chega, quando tem aquela conexão do óvulo com o espermatozoide dos nossos pais, aí a gente domina a situação ali como perispírito. Só que a gente não está consciente muitas vezes, porque depende do nosso nível evolutivo. Né? Quem leu o livro aí sobre Francisco de Assis, né? Que era João Evangelista, que voltou como Francisco de Assis. Tem um livro dele interessante. Ele participa desse momento lá. Quando o pai, a mãe lá é fecundada pelo pai, ele vai lá. Ele acompanha todo o processo de formação do corpo dele. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter dessa maneira. Tem coisas que vão ser desenvolvidas no futuro, aí guarda aqui, etc. É o perispírito que trabalha isso. Agora nós, muitas vezes, no meu caso, eu acredito que eu não tenho essa capacidade, mas a minha mente espiritual tem, e o meu espírito está conectado. Quando ele conectou com esse corpo aqui, ele começou a desenvolver isso aí, né? Começou a trabalhar aqui e tal, etc. Então, nós desenvolvemos isso aí. Então, o que aconteceu? O coração é o lugar da mente. Na verdade, é a mente. A mente, ela está aqui, a gente aponta para cá, mas é na mente do espírito. É em tudo quanto é lugar, é do espírito inteiro. E nós já identificamos isso importante. Então, é a nossa mente. E o que são esses tesouros? Esses tesouros que igual nós falamos, se é do coração, são os sentimentos. Então os nossos tesouros são os sentimentos. Né? Olha só, os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Os sentimentos ruins eu cataloguei aqui para nós, dessa bibliografia aqui, os sentimentos ruins são todos ligados ao egoísmo e cultivados pela ilusão de que tudo que possuímos no mundo corpóreo será sempre nosso. Então esse sentimento ruim que a gente desenvolve, porque nós temos o mundo corpóreo e o mundo espiritual. O mundo corpóreo é onde a gente está acordado aqui agora, né? E o mundo espiritual é quando a gente vai de noite lá, ou quem já desencarnou já está lá do outro lado. Do outro lado que eu falo assim, né? É no mundo, né? Na outra dimensão. É na outra dimensão, agora tem outra dimensão. É outra dimensão, né? A gente já tem ideia. Então o que acontece? Quando a gente está no mundo corpóreo, as coisas do mundo corpóreo não quer dizer só o materialismo. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma posse, eu tenho que ter... Não é só isso não, é tudo que envolve o mundo corpóreo. São os desejos. Né? Esses desejos, quando a gente se envolve com esse desejo, a gente vive no mundo corpóreo ilusório. Porque tudo do mundo corpóreo vai acabar. Inclusive, nossa identidade. A nossa identidade é do mundo corpóreo. Ela não é do mundo espiritual. Não sei se vocês perceberam isso aqui. Eu sou Armando nesse momento. Só. Quando eu desencarnar, ele é uma personalidade que acabou. Vai acabar. Mas acontece que eu vou reter algumas coisas dessa personalidade. As coisas boas que eu considero boas, eu vou reter. As coisas que eu fiz de errado, eu vou ter que refazer de novo. Aí eu volto de novo para fazer alguma coisa. Ou aqui, ou em outro planeta, ou em outro nível evolutivo, né? De repente a gente faz tantas coisas boas que a gente consegue ir para a regeneração, que é o próximo passo da nossa evolução. E dizem que o planeta Terra está no caminho da regeneração. Que os planetas evoluem de acordo com igual a gente também. Então
Então ele vai para a regeneração alguma vez. Então, quando chegar na regeneração, a regeneração tem uma vantagem sobre provas e expiações. Por quê? O que são provas? Todos nós passamos por provas. São esses problemas nossos do dia a dia. São as nossas provas. Relacionamentos e todos esses problemas de relacionamento nossos do dia a dia. As expiações já são as provas que a gente não conseguiu passar. Briguei com o fulano de tal. Aí você não passou. Não é isso? Por quê? Porque a prova, ou é você ter um bom relacionamento com o fulano de tal. Como você brigou, não passou. Aí você fica lá espiando. Não devia ter feito isso. Devia, mas ele é chato. Não, mas não devia. Mas aí é aquele negócio todo, né? Você está vendo que você está espiando? Você está sofrendo. A expiação é logo depois desse processo. Quando você arrepende, você já expia. Então nós somos um processo de expiação. Agora, o regeneração é um mundo só de provas. Não tem expiação. Ah, então quer dizer que eu não vou sofrer? É porque você já chegou num nível de entendimento que aquilo é uma prova. Você não passou, você faz de novo. Você não sofre. Ou então você faz o máximo para passar, para não sofrer. Você já sabe as consequências? Essa pessoa é muito chata, vou brigar com ela. Não, vou não. Vou não, porque eu vou sofrer daqui a pouco. Segura, respira fundo, bebe água, afasta um pouco, né? E deixa pra lá. Porque você já sabe as consequências, senão eu vou ter que ficar. E nós, nível evolutivo, nós estamos nas consequências seguintes. Brigou, vai nascer junto de novo. Não tem jeito. Ah, mas não, só não é agora, né? Talvez ele dê uma chance. Tá? Vamos esperar umas 3 encarnações, né? Para vocês nascerem juntos novamente. Mas vamos fazer o seguinte: nasce alguma coisa próxima, um parente mais próximo ali, depois, depois você vai. Mas aí você nasce como esposa, sei lá, o marido, ou então casal, aí depois nasce como irmãos. A gente não pode deixar o ponto de nascer irmão siamês, né? Porque aí é pesado, né? Quem você não gosta está colado com você, né? Mas eu acho que irmão siamês é muito quando você está muito colado com a pessoa mesmo. Você não quer desagarrar dela de jeito nenhum. Aí só não tem que nascer com o irmão de siamês, porque aí já consegue desvincular depois, né? Porque por enquanto tem que estar. Tem gente muito, né? A gente conta muito nas pessoas que desencarnam aí, muito colado uma na outra, principalmente esposa, né? Quem se ama, né? Então, tanto faz, né? Do sexo que nasceu aqui, mas quem se ama muito e que ficam muito colados lá, tem que nascer nesses momentos. Mas então, nossos tesouros são esses. E a gente tem que lembrar disso. Por meio desse sentimento, nos iludimos com o poder, com o acúmulo de dinheiro, com a beleza física, que são questões temporárias e impermanentes, a gente fica iludido, né? Eu sou belo, eu sou bonito, né? Consigo arranjar várias namoradas, aqui beleza e tal. Isso é uma ilusão temporária, porque vai passar o tempo e eu não sou mais bonito. Pelo menos para aquela faixa etária de idade. Talvez eu sou bonito para outra faixa etária, mas aí como eu sou muito vaidoso, porque não, a faixa etária é mais nova, né? Não sei o que e tal. Mas não adianta, vou ficar velho. Vou envelhecer, como é que é uma ilusão? Não tem jeito, o organismo nosso vai envelhecer. Né? Faz parte do processo. Então a gente tem que aceitar tudo isso de uma maneira mais bem elaborada. E a partir do momento que a gente aceita, a gente sofre menos. Sofrendo menos, a gente consegue ganhar um fôlego para, de repente, conseguir um desenvolvimento melhor espiritual. A gente começa a entender as pessoas. Igual Jesus fala com a gente, Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Isso aí está no Velho Testamento, mas ele repete umas 3 vezes. Né? Deus não quer sacrifício nosso, Ele quer misericórdia. E a gente vê esse sacrifício, aquele negócio de morrer na cruz, né? Não, aquele sacrifício que ele está falando é aquele que você mata os pombinhos e põe lá no altar, lá dos judeus fazem isso, né? Então, aquele sacrifício, mas aquilo é um sacrifício, né? Se tirou a vida de um ser vivo, né? E para nós o sacrifício é tudo, ó. Igual, por exemplo, aumentou minha pressão, tive que parar de tomar café, eu sou viciado em café. Não é isso? Era viciado, né? Consegui parar, mas era viciado em café. É um sacrifício. Não dá. Não sei quem toma café aqui. Mas não, é difícil. Acordar de manhã eu tô desanimado. Ai, meu cafezinho. Mas olha só, eu fiz uma força. Comecei trocando, né? Vou trocar com chá, né? Eu tinha pressão alta, eu fiz um curso de fitoterapia. Aí eu troquei por um chá que ajuda na diminuição na estabilização da pressão. Aí eu peguei e tomei chá. Aí eu falei, beleza, tô tomando chá, né? Aí eu tinha que emagrecer. Então agora eu vou tomar água. Tô com fome, bebo água. Eu tenho que beber 2 litros mesmo, porque pressão alta tem que beber água, para você eliminar o sal. Então aí o que acontece? Aí beleza, aí eu consegui emagrecer um pouquinho. Então são todos, apesar de ser vegetariano, né? Eu só não tenho muita questão de colesterol, porque a carne que força o colesterol. Mas o meu colesterol é tudo baixo por causa disso. Mas de qualquer maneira eu ainda como muito. Eu comia carne antes, né? Normal, eu gosto de carne. Gostava, entre aspas, né? Eu não tenho mais desejo pela carne, mas assim,
Se tiver que comer, eu vou pro hospital, você tem que comer carne. Eu não posso fazer nada. Dá um perigo depois, mas de qualquer maneira eu vou, né? Eu falo. Mas assim, eu não fico aqui, né? Ai meu Deus, só agora no supermercado, depois de 20 anos já, né? Que eu sou vegetariano, mais ou menos. Uns 18 anos que eu sou vegetariano, né, gente? Não. Quando eu chego no supermercado, chega no açougue eu não consigo passar não. Mas no supermercado, naquela área de açougue, eu não consigo. Fica um cheiro muito forte de sangue. Sangue, né, coagulado, eu sinto aquele cheiro muito forte, né? Tem gente que não sente, mas eu sinto aquilo ali e fico meio enjoado. Mas de qualquer maneira, é por causa que eu só desacostumei. Carne eu desacostumei. Então a gente tem que trabalhar isso com a gente, né? E por que é importante? Então, como é que a gente trabalha os nossos tesouros? Aí que Jesus quer nosso discernimento, discernir entre o bem e o mal, porque entre o certo e o errado é relativo. Na Inglaterra, dirigir pelo lado direito do veículo, é o lado direito do veículo, é o certo. Aqui no Brasil é o errado. Se você vai pegar um carro e ficar dirigindo do lado direito do carro, você é multado, você faz um monte de coisa, reboca o seu carro, está errado. Né? Aqui no Brasil é ao contrário. É tudo pelo lado esquerdo. Então, ele é relativo. Eu contei outra história outro dia que eu fui nos Estados Unidos a serviço e eu não falo inglês, nada, não sei esses negócios direito, eu estava com um amigo que falava inglês, uns amigos, né? Aí eu estava do outro lado da rua, numa rua assim, passando e era domingo, eu estava vazio. A cidade estava com um jogo de futebol americano. Aí foi todo mundo futebol. Aí eu fiquei lá com os amigos e tal. Aí a gente estava indo, vamos ver onde tem uma pizzaria aqui. Aí tinha uma senhora, uma moça, do outro lado da rua assim. Né? Aí eu olhei para aquela moça ali, ó, vamos perguntar para ela. Aí meu amigo, para aí. Eu falei, por quê? O que tem? Aquela moça lá. Tava até normal, vestido normal assim, para nós, né, brasileiros. Vestido normal. Falou, aquela moça de prostituta, você não pode perguntar para ela. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, por quê? Primeiro, eu não estou vendo nada de prostituição. E por que eu não posso perguntar para uma moça que é prostituta? Eu falei assim, porque aqui, onde você está, é Cincinnati, eu estava em Cincinnati, no Ohio. Aqui, prostituição é crime. Eu falei, porque no Brasil, o crime é favorecer a prostituição. Então, quem é dono de casa de prostituição é criminoso aqui no Brasil. Lá ser prostituta ou prostituta, cara, é crime. Então, se eu conversasse com a moça, e do lado tinha uma porta, eu nem percebi, tinha uma porta atrás da mocinha, era um lugar onde eles entravam lá, né? Tipo um bordel, né? Aí, se eu conversasse com a moça, aí a polícia passasse, eles podiam me prender. Eu não sei porque não prende a moça, né? Mas conversando, aí eles prendem, né? Aí eu falei assim, ia ficar mal, já pensou, eu vim aqui a trabalho. Não, eu trabalhava na polícia. Já pensou, o policial preso nos Estados Unidos porque estava começando prostituta. Como é que eu vou explicar isso pra minha esposa? Eu fui só pedir um endereço, até que eu chego na pizzaria mais próxima aqui. Então a gente tem, lá é errado e aqui é certo, tá vendo? Não tem nada a ver. Então certo e errado é relativo, agora o bem e o mal não. O bem e o mal tem essa base. O bem e o mal tem a base de você saber, ó, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. O que se você fez com o outro, você não gostaria que fizesse com você, é o mal. Já está fechado. Não tem jeito. Qualquer coisa. E esse outro não é o outro ali, não. É o outro, é quem se aproxima, é o próximo. Quem pede uma ajuda. É o filho, é a filha, é o pai, é a mãe, sei lá, todos o próximo. Pediu ajuda, é o próximo. É o outro. Você tem que fazer com ele o que você gostaria que fizesse com você. Aí você está praticando bem. A gente vai tateando, né? Eu pratico mal bastante. Nem sempre eu faço com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Porque é muito difícil também se colocar no lugar do outro. Mas de qualquer maneira, a gente tem que trabalhar. Isso constantemente. Então o discernimento de Jesus que é nosso é esse. Então a gente acumular os tesouros bons são sentimentos bons com a prática do bem, né? E nós que somos espíritas temos a prática da caridade como importante. Olha, a gente deve sempre definir isso, caridade. Porque caridade para a sociedade que não é espírita ou para outras religiões é diferente do que a gente conhece. Eu estava na faculdade. Eu estava fazendo na faculdade, estava fazendo um curso de pós-graduação. E nessa pós-graduação tinha uma matéria falada sobre. Acho que era políticas públicas, se não me engano. E tinha um negócio de fazer um processo lá. Alguém trouxe uma informação de fazer um processo de ajudar as pessoas. Aí ela colocou um negócio lá e tal. Aí a professora já questionou de cara: não, isso é caridade. Isso não tem nada a ver com políticas públicas. Aí eu falei assim: caridade? Porque eu já tinha, na época eu já era espírita, eu já enxergava a caridade como o espírita enxerga. Eu falei, não tem nada a ver, né? Caridade não é caridade. Ela queria dar as coisas para os outros mesmo, tinha que pegar o dinheiro, dar o curso, produzir comida lá e dar para a pessoa no trabalho.
E ela falou, isso é caridade. Eu falei assim, não, isso não é caridade. Mas eu não vou discutir com a professora aqui, senão tá mentindo, não tá ruim, né? eu vou ficar na minha. Mas aí eu percebi. Então a sociedade entende caridade isso. É dar para os outros as coisas que a gente tem. É dar dinheiro, é dar roupa. E isso não é caridade para o espírito. Quem segue a doutrina espírita cristã não é caridade. Caridade são três coisas importantes para nós. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Eu vou até ler a questão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Olha, ele pergunta nesse sentido também, mais importante. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha só, benevolência para com todos. Então, benevolência é você pensar o bem, praticar o bem, falar o bem, praticar o bem. Né? Então, até pensar o bem, viu, gente? Pensar o bem. Aí eu tenho raiva daquele vizinho, som alto, cheio, o saco, vai tomar aqui, estoura, pega uma bomba lá, estoura, às vezes. Tá pensando mal dele, tá desejando mal. Tem que parar de desejar mal. Deixa ele pra lá, ele tá enchendo o saco, né? Põe um fone de ouvido, faz igual a Dona Lourdes, né? Não sei se o pessoal conhece a Dona Lourdes aqui, mas a Dona Lourdes é uma das fundadoras lá dos Mensageiros. Ela tinha um vizinho que tocava rock o tempo todo, você sabe dessa história? Ele tocava rock e colocava o rock alto lá, e ela era uma senhora, né? E ela, que música ruim, né? Aí um dia o vizinho bateu na porta lá da casa dela para pedir alguma coisa. Um rapaz todo jovem, de piercing. Ela, não, vem cá, meu filho, senta aqui, entra. Sentou, menino, eu vou te dar um café, você dá umas coisas para ela lá. E tacou uma música clássica alta, bem alta, aquelas músicas clássicas, bem clássicas, não sei se era música, não sei. Tacou uma música clássica alta lá. Ficou lá conversando com ele assim, nem dá para falar direito com a altura, e fazendo um café, e o rapaz incomodando. E tal. Aí ela fez assim, rapaz, a música tá muito alta. Aí ela baixou a música e disse, tá vendo como eu me sinto quando você põe essas músicas? Pois é, meu filho, eu acho que você tem paciência, eu já sou idosa, eu também não gosto desse tipo de música, eu sei que você gosta, bacana, põe lá. Põe fone de ouvido, né? Fecha o quarto. Aí o rapaz é tranquilinho, não ofendeu o rapaz, mas assim, é para mostrar. Então a gente tem que ter essa questão da benevolência. E a indulgência. Que indulgência, que na igreja católica a gente vê indulgência como dar o dinheirinho lá no coisa. Mas a indulgência, vou perdoar o outro, mas a indulgência é com a imperfeição dos outros. É a gente entender que todo mundo é imperfeito, inclusive nós. Como é que eu vou exigir da pessoa que ela faça as coisas corretamente, do jeito que eu acho que é certo, se eu sou imperfeito? Então meu jeito talvez não seja o certo. Já perceberam? E a gente comete muito esse problema com os nossos filhos, ou quem é nossos tutelados, né? A gente quer que, eu vejo mais por da minha família, a gente quer que o nosso filho seja, eu sou médico, eu quero que meu filho seja médico, ele vai ser médico, filho e tal, etc, né? A gente força, vai estudar, e às vezes o menino não quer ser isso, ele quer ser outra coisa, aí fica velho, a gente vai, forma médico e tal, e a gente vê lá o nosso filho infeliz, lá no futuro. Por que você é infeliz, meu filho? Porque o senhor forçou eu a ser médico, eu não queria ser médico. Eu queria ser bailarino, eu queria ser escritor, eu queria ser... Mas a gente não... E eu percebi que esse negócio é muito interessante, que quando o meu menino mais do meio, a menina mais nova é essa daqui, a do meio, o Bernardo, ele tinha uns 5, 6 anos de idade mais ou menos, eu acho que a Lisa lembra desse negócio até hoje. E eu trabalhava, quando eu era policial militar, então eu trabalhava e ficava muito fora de casa o tempo todo, tem vezes que viajava, ficava muito tempo fora de casa. Aí quando eu voltava, ele falou, pai, eu queria que você fosse coletor de lixo, lixeiro. Eu falei, meu filho, você queria que eu fosse lixeiro? Por quê? A gente já fica meio ofendido, né? Por quê? Não, porque o lixeiro passa aqui, ó, todo dia. Grita da gente, eu falei assim, puxa, eu tô fazendo falta em casa, né? E a gente vê que pra criança, que na época, ele assim, eu já tenho 22 anos, mas a gente vê pro ser humano que é infantil, ele deu um recado pra mim, ó, não fica lá nesse trabalho, não se mata nisso, não. Por isso que eu aposentei, mas se deu pra aposentar, sai fora, né? Porque a gente tem que trabalhar são os sentimentos. Ele queria ir perto dele lá, né? Fazer, sei lá, como o pai perto lá, carinho, sem carinho, sabe? Tá ajudando, não é só chegar e dar as coisas pra ele. É trabalhar com meu filho, ir com ele nos lugares e tal, etc. Então, muitas vezes a gente tá com essa, tem que ser, não. A indulgência trabalha isso com a gente, né? Trabalha, se põe no lugar do outro, você não é perfeito, você não vai conseguir isso que você quer, né? E esse negócio é muito importante, esse negócio que eu falei agora, ele é muito importante, que eu já fui na reunião mediúnica, o camarada morreu, desencarnou com um infarto. No serviço, né? Eu sei que ele não falou na hora, não. Ele não sabia que ele estava desencarnado, mas quando a gente foi trabalhar com ele, ele percebeu que ele estava desencarnado, e poxa, ele ficava o tempo todo no meu serviço,
E eu até, a minha esposa faz yoga e tal, ela me ensina esse negócio de respiração, e eu aprendi, não, respira fundo, faz fundo, você está falando igual a minha avó, ela falou comigo. Por quê? Minha avó fala sempre isso, ela faz yoga, fala pra gente respirar e acalmar, né, que eu tô nervoso. Aí eu falei, mas aí foi intuição, né? Mas como eu tinha essa conexão com a minha esposa, então aí essa coisa. Mas de qualquer maneira, ele morreu lá, trabalhando que nem um workaholic chama hoje, né? E não aproveitou, ele não aproveitei nada. Minha família está lá agora e eu não aproveitei nada. Eles têm condições financeiras, mas eu não aproveitei minha família. Falei, mas você vai ter outra chance para mim, né? Dá um jeito aí e tal, vive aí, conversa. Reúne com a turma aí, tem uma escola lá nas Mensageiras, é um hospital e é uma escola ao mesmo tempo. Então aí você vai, participa dos cursos aí que você vai aprender como melhorar e de repente você ganha uma chance e volta, né? E não faça mais dessa maneira, né? Como Jesus fala, vai e não pegue mais, né? Então você não repete isso não. Então, gente, a gente tem que trabalhar a caridade, a indulgência. E o perdão das ofensas. O perdão não é fácil. Não é fácil perdoar. Perdoar não é esquecer. Né? Se a gente esquecer também, não adianta nada. Então a gente ficou ofendido com a pessoa à toa, né? Eu fiquei ofendido, briguei com você, fiquei ofendido com você à toa, porque eu esqueci, não tem jeito. Né? Você está vendo comigo? Perdão não envolve esquecimento, perdão envolve entendimento. Esse processo aqui, ó, primeiro, eu tenho que ter indulgência. Né? Eu tenho que ser misericordioso com a pessoa. E outra coisa, pedir perdão também. Porque nós estamos na etapa humana. O humano é trabalhar com o ego. Aí a gente às vezes tem o ego inflamado, que é o egoísmo, né? Mas é trabalhar com o ego. Tudo relacionado ao ego é a fase humana. Não tem jeito. Quem tem animal em casa, tem cachorro, vê lá os cachorros, minha esposa fala, não, o cachorro é egoísta, pega pra ele. Não, ele não é egoísta. Porque ele não está trabalhando o egoísmo. Ele é o cachorro alfa, então ele tem que ser o primeiro, os outros entendem. Come depois dele comer. Faz parte do processo. Tudo que joga lá no quintal de comida, é ele primeiro. Se ele não quiser, os outros comem. Então, ele não está nessa fase. Nós estamos nessa fase do ego. Né? A gente começou nessa fase. A gente achava que a Terra era o centro do universo, né? O homem era o centro do universo, depois a Terra, não é isso? Agora nós já estamos expandindo isso, mas é a fase do ego. Nós temos que trabalhar esse ego. Faz parte de ter egoísta, ser egoísta. Eu sou egoísta em muitas coisas. Né? Algumas coisas já melhorei um pouquinho. Mas em grande parte eu não sou egoísta. Mas eu tenho que trabalhar esse egoísmo comigo. E o orgulho faz parte disso. Então você pedir perdão, porque o orgulho, mesmo falar é um orgulho bom, né? Meu filho passou na faculdade, estou orgulhoso dele. É um orgulho bom, não é. Isso é neurolinguístico. Quando você fala orgulho, já é uma palavra negativa. Ele já é a palavra negativa, não existe. Você está feliz com o seu filho. Mas quando você fala que está com orgulho, é porque seu filho é melhor que os outros. Porque o orgulho já traz uma questão que eu sou melhor que os outros. Então o orgulho é uma palavra já negativa, então a gente tem que trocar. Eu tento trocar o tempo todo para o orgulho, porque eu estou feliz com você, né? Gostei muito desde que você fez isso, tal, etc. Outra é a vaidade. A vaidade não é. Como é que chama quando a gente quer ter o. Inveja. Inveja. É uma palavra negativa, inveja boa, não é inveja boa, não existe, né? Não existe. O que é bom é você ter admirar o camarada. Olha, eu gosto, acho que aquela pessoa ali, eu admirava. Sabe como é que eu admiro aquela pessoa? Ela tem isso, tem aquilo, que eu gostaria de ter também. Você está tendo uma admiração por ela e ela vai continuar tendo. Inveja não, inveja mata que o outro tem. Inveja é você tem que ter o que ele tem. Né? Quando você olha a grama do vizinho está melhor que a sua, você fala, eu queria ser a grama igual do vizinho. Eu tenho ele como admiração, admiro, ele trata bem a grama dele. Agora quando eu falo, eu queria ter essa grama para mim e ele nada, aí é inveja. Então inveja, então a gente tem que trabalhar essas palavras com a gente, porque se do coração a boca fala o que tem no coração, quando a gente fica falando essas palavras, e tem a minha esposa também faz yoga, ela fez uma yoga do riso. Então o que acontece? Lá diz o seguinte, e na yoga do riso diz o seguinte, que o cérebro não entende que você está feliz, não. Se você ficar sorrindo, ele está achando que você está achando graça de alguma coisa. Olha só como é que é o ser humano, o corpo humano. Aí a gente acaba ficando feliz. Só de ficar rindo, mesmo com os problemas da gente tem, então a gente tem que rir, não é verdade? Então, mas isso tudo é a nossa cabeça, tudo nossas coisas. Então a gente tem que trabalhar isso que a gente tem todo. Palavras boas, porque vem no coração. Então a gente começa a trabalhar com indulgência, entender as pessoas, ter misericórdia. Poxa, que a pessoa está passando por aquilo. Quem sou eu? Nesse mundo, eu falo sempre em casa, nesse mundo nós não devemos falar dessa água, não beberei. Não, é verdade, a gente vai beber um dia. Se a gente não for nessa vida, a gente vai beber em outra. Em algum momento a gente pode beber dessa água. E tem que ter misericórdia das pessoas. Ou já bebeu. Não, se já bebeu, a gente sabe e não fala de jeito nenhum, né? Porque quando a gente nunca bebeu, a gente começa a falar, né? É desse jeito você não. Né? Aquilo não vai acontecer comigo, não, nunca. Né? Agora, quando a gente passou por isso, a gente, mas coitado, tô sabendo que não dá certo. Não é isso? Então a gente tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso com a gente. É a caridade.
E a caridade é a todo momento, não precisa se reservar um dia. Assim, Jesus já fazia isso, né? Ele reservava um dia na semana. Outra coisa, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que palavrão deve ser algo também que a gente deve tem que controlar. Evitar assim, ao máximo não falar, né? Ao máximo falar. Não precisa, você está com raiva, você vai falar um palavrão. E outra coisa, tudo que a nossa frequência mental atrai outras frequências mentais. Né? Quem gosta de beber e vai pro bar, você chega no bar, só tem gente que gosta de beber. Você já percebeu algum santo no bar? No Guaraná lá e tal? É difícil, você encontra, mas é muito difícil. Não é verdade? É frequência mental. Você vai pro futebol, lá no Galo Cruzeiro, os caras xingando o juiz, falando palavrão, esse negócio e tal, assim, é todo mundo naquela frequência. Né? Eu já percebi isso, igual quando eu trabalhava na polícia, é muita multidão. Quando a multidão vai, você vai. Mesmo que você não quer, você vai. Vamos jogar a pedra ali? Vamos! Você pega a pedra e joga. Eu não devia, mas você vai na multidão, porque tá todo mundo, é aquela frequência mental geral, assim, tá todo mundo. Com as pessoas mais jovens, da minha época, eles passavam ali pelo Ponteio, tinha uma discoteca chamada Ponteio, né? Não sei se vocês lembram aí em Belo Horizonte, né? Aí a gente ia lá, né? E tal. Aí era bom quando a gente chegava na discoteca, todo mundo dançando, a gente dançando, sabe? Aquela vibe legal. É tudo na mesma frequência. Tá vendo? Então, a frequência mental, e como a gente está aqui encarnado, é muito fácil. A gente está do lado de pessoas que têm frequências diferentes. Então, quando eu tenho tendências a beber, por exemplo, tem alguém da minha casa que não tem. E vai chegar para mim e não fazer isso. Agora não, deixa para mais tarde, né? Vai dando uma ideia para a gente tentar melhorar. Falar palavrão é uma coisa, não falar palavrão não é bom. Quer dizer, aí a gente sai daquela frequência. Agora, quando a gente vai para o mundo espiritual, aquilo não é fácil. Porque quando a gente chega lá, a gente chega naquela frequência. Frequência de raiva. Quando eu estou com raiva, junto um tanto de frequência de raiva comigo. Lógico que não é encarnado, é desencarnado. Por quê? Porque eu estou emitindo raiva, olha só. Como antena, emitindo pulso de raiva. Os espíritos encarnados estão raivosos, opa, tem uma frequência ali, vamos para lá. Aí vão para lá, isso aí fica na mesma frequência vibrando, incentivando a fazer outras coisas de raiva. Agora bate, acabou, agora é violência. Então, aí o que acontece? A gente fica envolvido nessa frequência. E quando a gente respira, tal, muda de coisa, aí o que acontece? E quando a gente tem esse controle, por isso que esse controle é importante, né? Quem faz muita meditação, quando a gente tem esse controle mental, a gente pode sair disso. Agora, quem não tem, quem está vivendo no mundo corpóreo, estou aí, estou na onda, estou vivendo, vamos pular ali, vamos pular, vamos fazer aqui, vamos beber, vamos. Quem está nessa onda não está ligado ao mundo espiritual, à questão espiritual. Aí ele está muito ligado, quando ele desencarna, ele chega do outro lado, ele vai ter os amigos dele que bebiam. Só que não é aqueles amigos que bebiam, não eram os que ele via, né? É os que não viam. Então lá, vamos beber? Vamos. Aí ele vai para onde? Ele vai para o bar. Só que ele não tem mais corpo. Então ele fica vendo as pessoas e sentindo aquela sensação. Né? Mas aquilo ali não é nada, é só sensação. Que também acaba com o tempo. Então, nós temos que preparar. Né? A gente vive preparando para o mundo espiritual, mas a gente também está no mundo espiritual. Como a gente também está no mundo espiritual, os nossos parentes que não. A gente está aqui, o anjo da guarda. O anjo da guarda. O anjo da guarda é o espírito protetor, ele é um parente nosso, que está cuidando da gente, que ama muita gente, gosta da gente. Ele cuida da gente. Quando a gente respira fundo, meu Deus, me ajuda, que é o meu anjo da guarda, me ajuda. Automaticamente a gente recebe, faz isso, bem aquilo, acontece um trem, vai lá, é ele ajudando. Entendeu? A gente sai daquela frequência. A gente tem que fazer, a gente faz esse contato constantemente. Vez ou outra, né? Igual eu tô falando do meu pai que faleceu, vez ou outra a gente fala, meu pai, ele fazia dessa maneira. É ele comunicando comigo. Faz isso, meu filho. Só que a maioria, muitos dos nossos encarnados, amados, né, encarnados, eles são iguais a gente, estão no mundo material e o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Aí o que acontece? Eles dão umas dicas assim também, né? Não fica com dinheiro. Eles dão uma dica, mas eles não estão querendo um mal da gente. Eles estão querendo, porque eles estão nesse propósito. Então a melhor pedida é para Deus mesmo, para Jesus, que aí vão mandar os Espíritos, e a gente tem que estar aberto a isso. Aberto à misericórdia, aberto ao entendimento, aberto ao perdão, aí a gente, aberto à indulgência, aí a gente começa a ter aquelas. Aí a gente vai para o sacrifício. Nós temos que dar uma sacrificada. Né? Lá em casa, esse negócio de pressão, por exemplo, aumentou comigo porque eu sou muito certinho, eu gosto das coisas no lugar, eu sou muito organizado. Pelo menos por fora, né? Por dentro, mas eu procuro organizar mais também. Mas por fora, eu tento deixar tudo organizado. Meus meninos não são assim. Aí eu fico bravo. Aí vem a intuição, você vai desencarnar antes da hora. Continua bravo, aí você vai desencarnar antes da hora. Depois você vai pedir a eu. Eu falei, eu não vou poder. Aí eu vou diminuir café. Por quê? Porque eu ia ter um problema cardíaco. Meu pai já teve problema cardíaco. Meu avô tinha.
coração grande. Meu pai também tinha coração grande, mas meu pai acabou falecendo, não foi por causa do problema cardíaco. Foi porque ele bebia e fumava no passado, né? Aí ele foi trocar o marca-passo, deu um problema nele lá, que não tem nada a ver com o coração. Aí ele ficou que era sepsia, entende? Tudo inflama no corpo, né? Aí ele acabou não aguentando. Aí o que acontece? Mas, então eu já tinha problemas. Então eu tenho isso geneticamente, é um gatilho, tá lá, ó, vou colocar esse gatilho aqui, ó, porque quando eu abusar, ele vai abusar. Aí eu estava abusando demais, então eu estou procurando ficar mais calmo, né? Mais tranquilo, entender. Meus meninos já são adultos, né? Com exceção da Isabela, os outros dois já são adultos. Quando eles se casarem, se mudarem, aí eles vão perceber que eu tinha razão nesse negócio de organização. Mas, ou lá no trabalho deles, né? Mas isso aí é com eles, não é comigo. Né? Aí em casa, de vez em quando eu dou uns gritinhos lá, mas é tipo assim, ó, mas é uns gritinhos que eu dou, mas assim, ó, agora eu passei pra grito, né? Mas era mais ou menos, mas tô diminuindo. Foi assim, de bater, eu passei pra beliscão, depois passei pra grito. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, um caminho comum, onde é comum, na cozinha, sala, tá todo mundo usando, eu importo com organização. Agora, o quarto deles, eles que se viram. Ô, gente, tá terminando aqui, eu só vou fazer uma mensagem final aqui, só pra gente, de um minutinho eu ler aqui, só pra gente guardar. Tá no livro da Esperança, do Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier, do Emmanuel, tá no capítulo 37, chama Exercício do Bem. Comumente, inventamos todas as espécies de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamos-nos incompetentes, alegamos-nos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali, empregamos expressões crônicas que nos justifiquem a fuga, como seja, muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. E ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes, a que em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento de preceitos e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas em raro imaginamos consequências. Né? Para o bem né? Eu só vou ajudar quando eu ganhar na loteria. Isso todo mundo fala, a maioria das pessoas fala isso, né? Quando eu tiver dinheiro, eu ajudo, né? Então a gente sempre acha uma desculpa para praticar o bem. O mal não, né? Vamos fazer aquilo ali, né? Ninguém vai ver que você está. Né? Beleza, vou fazer. Né? A gente sempre vou levar uma vantagem, o caminho mais fácil. Então é isso que ele está falando. Entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de tamanha importância, que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta do Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não fez, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram um ensinamento ainda mais explicativo na questão 642 do Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Está vendo? Não é porque às vezes a gente não pratica o bem e resulta no mal. Às vezes a pessoa pede comida na sua casa, não tem não. Ah, não vou, estou vendo televisão, jogo de futebol, não vou levantar. Aí não vai lá. E às vezes a pessoa está tão necessitada daquele coisa e ela acaba desencarnando na esquina. Então comete uma ação. Comete uma ação. Fez um mal, tá vendo? É esse mal que a gente responde, não é o que a gente deixou de fazer. E o Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que derroga de nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Então, gente, se tiver oportunidade para praticar o bem, e a gente já sabe o que é o bem, fazer com o outro que gostaria de fazer conosco, vamos praticar. Né? Não custa nada, né? É igual canjo de galinha, não vai fazer nada para ninguém. É isso. Então a gente tem que fazer um negócio, vamos fazer, porque às vezes não é uma grande coisa, mas uma simples, né? Às vezes uma simples palavra, você fala, amigo, não tem, você vai com Deus, né? Que Deus te ajude, te ilumine no melhor caminho, você vai encontrar talvez aí mais à frente. Às vezes uma palavra assim de consolo,
é um bem tão grande que a gente faz e a gente nem sabe, né, que está fazendo isso. Então, é isso aí. Obrigado.